Língua japonesa. Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Japonês. Pronúncia: Nihongo. Falado em Japão, Havaí, Guam, Ilhas Marshall, Palau, Peru, Taiwan, entre outros países. Região: Ásia. Total de falantes: cerca de 128 milhões, 2019. Posição: 13ª no mundo. Família: Japônico. Japonês. Escrita: caracteres chineses, kanji, kana, hiragana e katakana. Estatuto oficial. Língua oficial de Japão, de facto, Angaur, Palau. Regulado por Ministério da Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia do Japão. A língua japonesa, Nihongo, é um idioma do leste asiático falado por cerca de 128 milhões de pessoas, principalmente no Japão, onde é a língua nacional. É membro da família das línguas japônicas e sua relação com outras línguas, como o coreano, é debatida. O japonês foi agrupado com famílias linguísticas como a Ainu, as austroasiáticas e a agora desacreditada altaica, mas nenhuma dessas propostas ganhou ampla aceitação. Pouco se sabe sobre a pré-história da língua japonesa, ou quando apareceu pela primeira vez no Japão. Documentos chineses do século III DC registraram algumas palavras japonesas, mas textos substanciais não apareceram até o século VIII. Durante o período Heian, 794185, os chineses tiveram considerável influência no vocabulário e na fonologia do japonês antigo. Os japoneses do final do período médio, de 1185 a 1600, incluíam mudanças nas características que o aproximavam da linguagem moderna e a primeira aparição de empréstimos europeus. O dialeto padrão mudou-se da região de Kansai para a região de Edo, onde hoje fica Tóquio, no início do período japonês moderno, início do século XVII a meados do século XIX. Após o fim, em 1853, do isolamento autoimposto do Japão, o fluxo de empréstimos das línguas europeias aumentou significativamente. Várias palavras emprestadas do inglês, em particular, tornaram-se frequentes e palavras japonesas de raízes inglesas proliferaram. 5. O japonês é uma língua aglutinante, com uma fonotaxia simples, um sistema de vogais puras, vogais fonêmicas e comprimento de consoante e um sotaque lexicalmente significativo. A ordem das palavras é normalmente sujeito-objeto-verbo com partículas marcando a função gramatical das palavras, e a estrutura da frase é tópico-comentário. Partículas de sentenças finais são usadas para adicionar impacto emocional ou enfático, ou fazer perguntas. Os substantivos não têm número gramatical ou gênero, e não há artigos. Os verbos são conjugados, principalmente para tempo e voz, mas não para pessoa. Equivalentes japoneses de adjetivos também são conjugados. O japonês tem um complexo sistema de construções honoríficas com formas verbais e vocabulário para indicar o status relativo do falante, do ouvinte e das pessoas mencionadas. O japonês não tem relação genética com o chinês 6, mas faz uso extensivo dos caracteres chineses, chamados de kanji, em seu sistema de escrita, e uma grande parte do seu vocabulário é emprestada da língua chinesa. Junto com o kanji, o sistema de escrita japonês usa principalmente dois silabários, o hiragana e o katakana. O alfabeto latino, ou Ramad,
é usada de maneira limitada, como para acrônimos importados, e o sistema numeral usa principalmente números indo-arábicos ao lado de numerais chineses tradicionais. História. Antes da chegada do sistema de escrita chinesa ao Japão, entre o século V e VII, a literatura japonesa baseava-se principalmente na sua tradição oral. Em várias sociedades sem sistemas de escrita, esta situação proporciona o surgimento de histórias e canções a partir de mitos, sagas, lendas, épicos e poemas. O Japão possuía 3 tipos de sociedades diferentes: Ainu, Riku e Yamato. Os Ainus habitavam as ilhas do norte do arquipélago, no caso, Hokkaido, Sakhalina e Kurilas 10, enquanto os Riku e Yamato ocupavam as restantes ilhas. Os Ainu eram uma sociedade ligeiramente mais atrasada, ainda recoletora, e a sua língua era bastante diferente dos outros 2 grupos. Os Riku apresentavam algumas semelhanças com os Yamato, podendo afirmar-se ser a mesma língua, apenas um dialeto diferente. 11. O sistema de som da língua japonesa do período Nara, na região Yamato, tinha 8 sons distintos de vogais e consonantes, que, em alguns aspectos, diferem dos sons de hoje. 12. A língua dos Yamato veio a tornar-se ao que se chama hoje de japonês, mas não sem a influência chinesa. O japonês e o chinês têm diferentes origens, os seus sistemas de som, vocabulário e gramática são diferentes. 13. Desta forma, quando o sistema de escrita chinês chegou ao Japão, era necessário modificá-lo. Sendo que um caractere chinês representava uma palavra monossilábica, só eram possíveis 2 adaptações: a. O significado ser eliminado e o som mantido, b. O significado ser mantido e o som eliminado. Ambas as alternativas foram adotadas. Como refere Shuichi Kato, os sons chineses foram largamente retidos, por exemplo, na história Kojiki, Record of Ancient Matters, e em Men YSH, e para algumas palavras na história do século VIII Nihonshoki, Chronicles of Japan. 14. A esta adaptação deu-se o nome de Menhigana 15. A escrita chinesa, Kanbun, não foi só adotada nestas obras, mas também em documentos oficiais, assim como em gazetas locais, Fudoki. Da escrita chinesa, Kanbun, a escrita japonesa, Kana. A escrita chinesa chegou ao Japão entre o século V e VII. No entanto, a escrita foi adaptada à já existente língua japonesa, através da adaptação do som ou significado. Mas para lerem os textos escritos em chinês, os japoneses desenvolveram um método que se aproximava gramaticalmente da sua língua, e desta forma tornava os textos mais compreensivos. Os japoneses também consideram um método de ler poesia e prosa chinesas usando marcas de leitura para indicar como as frases se organizavam na ordem mais semelhante ao japonês, e forneciam anotações em inflexões japonesas e finais de palavras. 16. Esta adaptação do chinês teve grande influência no desenvolvimento da língua japonesa. Não só em termos gramaticais, mas também de enriquecimento vocabular, e até de desenvolvimento de estilos literários. A utilização de Kanbun na dada altura, quando o sistema de escrita japonês tomou outra direção, tornou-se mais uma escolha do que uma necessidade, pois começou a ser visto como um estilo literário, ou seja, mais uma ferramenta de criação literária. O Konjaku Monogatari, Tales of Now and Then, e o Meijetsuki, Bright Moon Records, são bons exemplos deste fenômeno. De facto, o nascimento de 2 estilos literários,
um com uma influência chinesa pronunciada e o outro com quase nenhuma e bem perto da linguagem coloquial, enriqueceram a literatura japonesa, consideravelmente. 17. Meijetsuki, com o seu estilo mais coloquial, pelo facto de ser um diário, trouxe uma nova perspectiva à forma de escrita, onde o chinês clássico imperava, e continuou a dominar ao longo dos anos, mesmo até ao período Edo, de 1603 a 1867. Durante o período Edo, a língua chinesa, no Japão, tinha uma posição semelhante ao latim na Europa, na era medieval. Era o veículo de toda a literatura séria, e, mais especificamente, da história. Os letrados japoneses atingiam um alto nível de composição no dialeto literário da dinastia Han, um período que pode corresponder, para a China, à Era de Augusto, em Roma. 18. No entanto, apesar deste domínio do chinês clássico na escrita, já a partir do século XII há uma evolução da língua japonesa, quando começam a aparecer os textos Sugana, sistema arcaico de escrita silábica, entre o Menhigana e o Hiragana. Um dos primeiros textos Sugana encontra-se num pergaminho do século XII, Genji Monogatari Emaki, contendo cenas ilustradas do romance Genji Monogatari 19. A exploração do sistema de escrita e dos estilos literários desenvolveu-se ao longo dos anos, sendo que o debate sempre foi muito intenso, não havendo consenso de que tipo de japonês se queria adotar, e por essa razão existiram vários movimentos. Um deles defendia a inclusão do inglês como uma das línguas oficiais. A marcha da civilização moderna no Japão já atingiu o coração da nação. A língua inglês que a segue, suprime o uso do japonês e chinês. O poder comercial do inglês, que agora domina o mundo, leva o nosso povo a algum conhecimento dos seus caminhos e hábitos comerciais. A necessidade absoluta do domínio do inglês foi-nos forçado. Moriari Nori, mais tarde o primeiro-ministro da Educação no governo Meiji, no livro Education in Japan, de 1873. 20. Outros defendiam a romanização da escrita japonesa, enquanto outros queriam eliminar completamente o uso de kanji, adotando apenas o kana. Em 1884, Romajikai, o primeiro lobby a promover a romanização do japonês, foi estabelecido, e influenciou a política da língua japonesa na era Meiji. Havia outro grupo que valorizava a cultura japonesa inerente e tinha uma forte ligação ao kana como substituto do kanji. No último período da era Edo, Meiji Meizoka submeteu um relatório ao último shogun Tokugawa Yoshinobu, no qual ele defendia a abolição do kanji e a sua substituição pelo kana. 21. A partir do final dos anos 1880, o governo cria uma reforma onde a utilização de kanji, hiragana e katakana é padronizada, com o nome de kanji kana mais jiribano. O debate aceso entre kanji e kana foi naturalmente extinguido quando o kanji kana mais jiribano, uma mistura entre kanji e kana, foi estabelecido como a forma base da escrita japonesa. Na fase seguinte, depois de 1890, a discussão evoluiu para a reforma do estilo de escrita literário, e muitos trabalhos experimentais por, principalmente, escritores realistas, começaram a aparecer uns atrás dos outros. 22. Isto permitiu o desenvolvimento de novos estilos literários, devido ao facto de a eliminação do chinês clássico, em abundância, permitir um novo desenvolvimento do estilo coloquial, que ainda não era respeitado como estilo literário sério.